pessoas, vamos começar mais uma aula de como colorir aqui. E lembrando a vocês que hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 15 de outubro, que é o dia do professor. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou professora, eu dou aula de arte para educação infantil e também para os anos iniciais do ensino fundamental. E faz bastante tempo que eu tô nessa profissão, aí eu gosto muito de trabalhar com arte e como professora também. E então eu gostaria de deixar uma mensagem a todos vocês que me assistem aqui e que também são professores. Eu vou deixar aqui os meus parabéns. Eu sei que não é fácil a nossa luta e que os nossos ganhos, eles são muito poderosos, eles são muito importantes para a sociedade em geral. Então, os meus parabéns para todos vocês, para todos nós. Então, para hoje, a gente vai continuar colorindo essa ilustração aqui. E quem não tem e gostaria de adquirir, é só clicar no link que tem aqui na biografia do Instagram. Você pode baixar gratuitamente essa ilustração e imprimir e vir colorir aqui junto com a gente. A primeira aula eu já salvei aqui nos destaques, foi quando a gente aprendeu a colorir aqui o efeito dourado. Ontem eu ainda não salvei, mas eu vou salvar assim que eu acabar essa aula de hoje. Nós aprendemos a textura de madeira clara. Tem um nome para essa madeira? Esqueci. E a gente aprendeu aprendeu ontem, ai, me perdi. Então, hoje a gente vai focar no céu. Adoro fazer céu, gente. E quando a gente fala de céu no mundo das artes plásticas e nos grandes mestres da pintura, a gente vai ter como referência a obra A Noite Estrelada de Van Gogh. Se você ainda não conhece, faz um Google aí, você vai ver que é uma obra bem legal. Eu sempre faço trabalhos inspirados nele, mas não é o caso de hoje, só queria comentar. A ideia é fazer uma pintura de céu com cores bem intensas, fazendo um degradê de um tom mais escuro aqui em cima e deixando mais claro aqui embaixo. Eu vou usar essas 4 cores aqui. Eu vou partir do preto, eu vou para esse azul escuro, depois para esse azul, que também é escuro, e para esse roxo, que é azulado. Não pode ser um roxo quente aqui, um roxo mais rosa, senão não vai ficar tão bom. Então, é legal fazer um testinho antes aqui. Testinho é bom. Para você ver, é mais ou menos essa a ideia das cores que eu quero utilizar. Como eu vou usar 4 cores, eu vou imaginar que ele vai ser dividido em 4 partes. Então, aqui é mais ou menos a metade, aqui é a metade da metade, aqui é a metade da metade. Então, eu vou sempre pintar a primeira cor de cima para baixo, avançando um pouquinho mais essa metade que eu estipulei, esse 1/4. E sempre colocando. A cor aqui de baixo, ela vai ficar um pouquinho mais baixa do que as outras, mas essa aqui é a intenção. É só uma média pra gente ter uma ideia de como que vai ficar. Eu vou começar aqui com a cor preta, eu já fiz uma linha mais ou menos aonde eu quero chegar. E a ideia aqui é preencher com cor. Eu vou fazer aquela pintura em camada, de novo, que eu mostrei pra vocês ontem. Mas aqui eu vou fazer mais camadas na pintura aqui da madeira. E hoje a gente finalmente vai usar a técnica de blender com o diluente, porque eu acho que fica mais prático. Toda vez que a gente vai fazer pinturas grandes, essa é a melhor técnica de se utilizar. Então, ó, bem fininho, tomando cuidado aqui com as partes que não são para ser coloridas, né, de preto. E a ideia é fazer... Agora eu tô mudando o sentido que eu tô aplicando a cor aqui no papel. E isso vai fazer com que os poros do papel fiquem mais preenchidos. Mesmo não caprichando muito, porque depois eu volto, faço em mais uma outra direção, que vai cobrindo essas falhinhas que eu vou deixando pra trás. Fiz 4 camadas de pintura aqui, e eu vou descer um pouquinho mais, que é aquilo que eu tinha falado pra vocês. A gente divide aqui mentalmente em 4 e invade um pouquinho o espaço do outro. Só que esse espaço aqui invadido é menos camadas, ó. Vou deixar só isso aqui e eu vou começar agora com esse azul mais escuro. Começo marcando mais ou menos o meio, né, pra eu saber até onde eu tenho que colorir.
E eu começo colorindo por cima aqui da cor do preto. E a gente vai fazer o mesmo esquema da quantia de camada, sabe? Então, primeiro eu tô colorindo aqui em pé, depois eu venho na diagonal, depois eu venho deitado, até preencher todo o espaço. E claro, a gente vai dar uma invadida também um pouquinho mais pra baixo dessa linha. Essa linha que eu marquei, ó, repare que é só um tracinho. Se ficar muito marcado, fica feio depois. Então, ó, aqui eu já mudei o sentido da pintura. Pra ficar bem preenchido com cor. Aqui tem uma falhinha, ó, faltou uma linha no desenho. Essas ilustradoras, viu? Vou te contar. E agora colori um pouquinho a mais, ó. Faz uma borda bem falhadona. E agora eu vou mostrar, ó, no geral, pra vocês verem. Aqui bem escuro, daí já vem o azul, que também é escuro. E agora a gente vai usar esse outro aqui, que também é escuro. Para crianças, vamos ver se vocês aprenderam. O que eu tenho que fazer? Marcar mais ou menos o meio, bem de levinho, para não estragar. E começar o preenchimento. Primeiro, passando levemente por cima da camada de azul já existente. E depois, descendo até chegar na marcação que nós temos. O processo ele é exatamente o mesmo, fazendo em camadas para ficar bem suave. Depois a gente vai fazendo cruzado, em pé, depois deitado, depois na diagonal. Finalizei aqui, então, passando o esfuminho com o diluente sobre todo o fundo. E o que acontece, quando você passa a primeira vez, esse fundo ele vai ficar esbranquiçado, e isso é normal. Então, o ideal é passar mais uma vez o lápis, só que tem que ser bem suave, e passar mais uma vez o esfuminho com o diluente. Aí sim a cor vai ficar bem vibrante. Então, aqui a gente já tem esse céu, e eu quero completar ele fazendo algumas estrelas. Eu vou fazer as estrelas com essa caneta dourada também para ornar, né, com o dourado que a gente fez o outro dia. Essa caneta aqui é da Pilote, não sei como é que fala, mas basicamente são alguns pontinhos. Aqui, ali, lá. Se você preferir, você pode fazer com branco também. O branco, ele tem mais luminosidade, e o resultado vai ficar mais brilhante, mais vibrante do que o dourado. O dourado ele fica mais interessante assim no ao vivo. Na foto não é muito legal, não. Ó, tá vendo? Porque é legal porque ele brilha, tá vendo? Mas pra fotografia às vezes não aparece direito. O interessante aqui é você fazer um jogo de tamanhos e alternando também o espaço. Então, em algum espaço você faz um círculo um pouquinho maior, em outros espaços você faz um menor, e daí ele dá esse efeito aqui, ó. Como eu falei pra vocês, ó,
Na imagem não aparece muito, mas na fotografia aparece, ou melhor, na fotografia aparece pouco, mas no ao vivo aparece bastante, fica bem bonito. Então essa foi a nossa aula de hoje. Olha a profundidade que as cores dão na ilustração. Aqui, ó, demonstra que parece estar bem mais longe, né, por ser mais escuro. E aqui que tá mais claro, ele demonstra a maior proximidade. Esse céu eu acho bem legal, principalmente por causa da mistura do roxo com o azul e o preto. Acho que fica bem interessante. Como eu falei, a cor dessas estrelas ela é opcional mesmo. Você pode fazer no branco, que vai ficar visualmente melhor, e pode fazer no dourado também, que eu acho que valoriza um pouco e combina um pouco mais. Então, como as duas opções são válidas, você pode escolher a que for melhor para você, para o seu gosto, tá? E é isso, nossa aula acaba por aqui. Se você estiver colorindo também, você pode marcar como colorir aí no... E eu reposto aqui para o pessoal ver também como é que tá ficando. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Amanhã tem mais aula aqui pelos stories. O canal do YouTube ele ainda não voltou, porque eu ainda não tive a oportunidade de fazer os vídeos, mas em breve ele vai estar ativo novamente. E todas essas aulas que estão entrando aqui nos stories, elas vão entrar também lá no canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã e tchau!